Oi, meus amores, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, né? O trabalho não para, a gente precisa continuar, vai dar tudo certo, pensamento positivo. Tô gostando de ver que vocês estão fazendo, né? Os exercícios, estão nos acompanhando. É muito importante que vocês não deixem para depois, façam, porque é a partir desses exercícios que a gente tá tendo feedback de vocês, tá bom? Então, fiquem ligadinhos, em breve nós teremos novidades, se Deus quiser já acaba tudo isso e a gente já volta para dar tudo certo, mas vamos continuar com o nosso trabalho, nós não estamos de férias, lembrem-se disso, hoje está maravilhoso o conteúdo, muita coisa para falar, então vem comigo que hoje vai ser top. Galerinha, então, como eu tinha falado para vocês no nosso último encontro, né, no nosso último conteúdo, eu tinha explicado e conversado que hoje nós iríamos falar sobre acidentes com animais peçonhentos. Olha que bacana, coisa legal, certo? E aí é uma aula bem extensa, onde a gente consegue discutir várias coisas bacanas e interessantes que no dia a dia a gente não tem muita manha, né? A gente já sofreu algum acidente com algum desses animais, mas não sabe o que fazer. Então, pega lá seu material, vai lá no capítulo 6, a partir da página 34, lembra que você tem que ler esse material, grifar, fichar, faz os exercícios que tiverem lá, né? E depois vem no nosso conteúdo, tá? É muito importante que vocês fiquem fazendo dessa forma para que o conhecimento ele fique fixozinho e que a gente consiga aprimorar essa parte teórica inicialmente, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria que vocês me respondessem, vejam lá, vamos lá, é o que são animais peçonhentos, certo? É muito importante que a gente diga que nem toda cobra é peçonhenta, por exemplo, certo? A gente vai ver que algumas não são. Mas hoje, especificamente, no nosso conteúdo, nós vamos trabalhar os animais peçonhentos. E quando a gente fala de animais peçonhentos, aqui eu trouxe 3, né? A gente tem aqui as cobras, algumas delas, o escorpião, a aranha e tem alguns insetos, certo? Quando eu falo que um animal ele é peçonhento, é porque ele tem peçonha, ele produz peçonha. A peçonha nada mais é do que um tipo de veneno, certo? Então, é um veneno que muitas vezes provoca intoxicação, que pode levar à morte em alguns casos, certo? E por que ele produz esse veneno? Como um mecanismo de defesa. Então, animais peçonhentos são aqueles que, para se defender, produzem veneno. Produzem uma substância que é tóxica para a sua presa, para a pessoa que vai tentar, ou para o bicho, para o organismo que vai tentar abocanhar ele. Então, ele solta aquele veneno na tentativa de se defender. Então, todo animal peçonhento, ele tem essa característica de ter esse mecanismo de defesa através da produção, através de glândulas de veneno que vão intoxicar o predador, certo? Então, a primeira parte do nosso conteúdo é falar sobre a aranha, né? Nós temos vários tipos de aranha, certo? Aqui nós não vamos ter aula de botânica, nem precisa ser expert em aranha, mas a gente tem que entender que existe alguns gêneros de importância médica aqui no Brasil, né? As aranhas, elas são tipos de animais peçonhentos que só atacam quando machucadas, então é muito difícil a gente ter acidente com a aranha, porque realmente, se você deixar ela lá no cantinho dela, ela não vai lhe atacar, certo? Então, já dou aí a dica. E elas, muitas vezes, atacam porque estão escondidas em cantos, em locais poucos mexidos, né? Então, dentro de sapatos que estão guardados há muito tempo, dentro de um guarda-roupa que não é limpo de maneira correta, e aí quando você vai lá pegar algum objeto, elas estão lá e se sentem ameaçadas e machucadas e atacam, certo? Aqui são alguns gêneros de importância no Brasil, né? Então, aqui a primeira é a viúva negra, depois nós temos a aranha armadeira e a aranha marrom, que aqui tá bem ampliado, mas é aquela aranha pequenininha mesmo, né, que a gente vê em casa direto. Já aqui no Rio Grande do Norte, nós temos 3 muito importantes, né? A aranha de grama, que é essa do meio aí, que a gente vê direto nas nossas casas. Nós temos a viúva negra, que tem aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte. E nós temos a caranguejeira, que é essa última aí, grande, feia, que, coitada, é a mais inofensiva, gente, tá? Então, de todos os acidentes com aranha, o menos grave é com a caranguejeira, porque ela apenas
provoca uma leve urticária, né? Uma leve irritação na pele. Então, os pelinhos que soltam dela, eles são tóxicos. E aí, essa urticária coceira, certo? Ela é provocada por esses pelos que são expelidos de maneira a ser o mecanismo de defesa dela. Então, quando ela se sente atacada, ela solta lá esse pelinho que vai ter uma certa peçonha e vai irritar a pele, vai coçar, vai arder. É a única alteração que ela pode causar, certo? Não leva à morte. A viúva negra, ela já pode causar contratura muscular, já pode dar muita dor, queimação, surgir bolhas, manchas avermelhadas no corpo, certo? E a aranha de grama, apesar da gente achar que ela é inofensiva, ela pode sim também causar dor no local lá da picada. Tá? Mas, de maneira geral, acidentes com aranhas não nos levam à morte, certo? São acidentes mais brandos que a gente não precisa se preocupar tanto, tá? Então, qual é o tratamento? O tratamento com qualquer acidente com aranha é sintomático. Então, o que é sintomático? É dar medicação para dor. Então, aquele paciente se toma dipirona, se toma paracetamol, pergunta se tem alergia, lembra disso, tá? Você vai dar medicação para dor. Pode fazer uma compressa no local, certo? Com gelo para diminuir a dor. Pode lavar bem o local, mas nada mais do que isso. Aparentemente, os acidentes com aranhas, a gente não precisa se preocupar tanto, certo? Já acidentes com cobras, as cobras peçonhentas, as que produzem peçonha veneno, né? Elas realmente são acidentes mais graves. Tá? E aí a gente vai conhecer as principais cobras com peçonhas e o que fazer de maneira geral no acidente com cobra, tá? A primeira é a jararaca, certo? A jararaca, ela tem no seu veneno, na sua peçonha, enzimas proteolíticas que vão alterar a coagulação do sangue. Então, elas vão alterar lá a maneira com que o sangue fique fluido. Então, o nosso sangue ele tem uma viscosidade natural, normal, e aí o veneno, a peçonha da jararaca, vai deixar esse sangue muito fino, é como se ele afinasse o sangue, porque ele vai alterar a coagulação do sangue. E aí o paciente vai sangrar. Então, a principal característica de acidentes com a cobra jararaca é sangramento. Então, o paciente vai sangrar, vai ter sangramento nas mucosas, na boca, nariz, certo? Além disso, o veneno ele causa necrose no tecido, no local da picada. Então, vai ficar preto o tecido, a carne lá do indivíduo, né? Do local da picada vai começar a morrer. Então, olha como fica feio, certo? Então, aqui alguns efeitos locais, dor, edema, hemorragia, bolhas. E os efeitos mais sistêmicos, que é o que eu falei para vocês, sangramento, né? Pode causar lesão renal e tudo mais. Mas a capacidade de causar morte da jararaca não é tão grande, tá? Quando a gente fala da sucuri, aí a característica dela é causar essas bolhas aí enormes no local da picada, inchaço, vai ficar preto também porque vai necrosar, né? Então o tecido começa a morrer e de maneira sistêmica o paciente pode ter náuseas, vômitos e pode chegar até um choque. Aqueles choques lá que a gente falou, certo? Então o paciente pode chocar, pode chegar a um estado grave, uma complicação no sistema circulatório. Mas, de maneira geral, também não causa tantas mortes. Já a cascavel é aquela que tem um guizozinho, né? Que tem no rabo um chocalho. Ela, sim, pode levar à morte, certo? Então, ela, além de ter efeitos locais, no local da picada, também tem efeitos sistêmicos. Só que os efeitos no local da picada são muito pequenos. Então, diferente das duas que a gente viu, que vai causar bolha, vermelhidão lá no local da picada, vai ficar preto, necrosar, aqui a gente tem um acidente que no local da picada vai parecer que quase não tenha nada. O paciente ele pode sentir uma parestesia, que é uma dormência, uma dor, mas muito leve, nada demais, só que vão aparecer sintomas sistêmicos, então são sintomas generalizados. Aí vai ter lá manifestações neurológicas, né? Pode ter paralisia facial, cialorreia, que é a produção de muita saliva, dor nos músculos, que é a mialgia, mioglobulinúria, né? Que é a liberação de tecido muscular, de tecido sanguíneo na urina. Então a urina vai ficar bem escura, vocês vão ver já já, certo? E a injúria renal, ou seja, sofrimento renal, lesão renal. Então, olha só como o paciente ele pode ficar com essa face miastêmica, que a gente chama, por causa da lesão neurológica, certo? Do veneno. E olhe a urina do paciente, né? Pode ficar até cor de Coca-Cola por esse efeito, tanto da lesão renal, quanto da liberação na urina de substâncias que não deveriam sair, né? Então, pode sair sangue na urina, pode sair parte, né?
da musculatura, gente. É algo muito grave, certo? Então, são proteínas musculares que podem ser liberadas no sangue, no sangue não, na urina, desculpe, e até o próprio sangue, né? Então, é aquela urina com sangue, aquela urina concentrada, aquela urina escura, que pode chegar a lembrar até Coca-Cola. Outra serpente muito perigosa também é a coral, certo? Que é essa aí coloridinha, que parece linda, mas que na natureza a gente tem até uma regra. Quanto mais colorida, quanto mais uma cor vívida, mais veneno ela produz, certo? Existe a coral falsa, tá? Eu não sou botânica, mas a coral falsa, a característica dela é que a barriga dela é branca e a coral verdadeira, ela é toda realmente pintadinha assim, tá? Mas você não vai esperar virar a cobra pra ver se é verdadeira ou se é falsa, né? Eu sairia correndo logo. É a verdade, tá? Então, na dúvida, é melhor sair logo de perto. A coral falsa, ela não tem veneno, não tem peçonha, não vai causar morte, mas a verdadeira sim, tá? Então, no local, praticamente o paciente não sente nada. Então, no local da picada, não sente nada. Pode ter uma dorzinha discreta, coisinha pouca. Mas, como ela altera a musculatura do diafragma, que é o músculo que sustenta lá o pulmão, vamos dizer assim, ela vai dar alterações na respiração. Então, o paciente vai cansar, vai ter paralisia dos músculos respiratórios, pode morrer de uma parada respiratória cardíaca. Então, pode chegar à morte, tá? É um acidente bem grave e que tem que ter assistência imediata. Então, o que fazer? Sempre que a gente tiver acidentes com animais peçonhentos e principalmente cobra, a primeira coisa é não fazer o que a gente vê por aí. A gente vê muita gente sugando, né, o local da picada, fazendo um corte e outro lá botando a boca para sugar o veneno, vê colocando cachaça em cima, vê fazendo várias coisas, fazendo um nó, né, amarrando a perna no local que foi picado e nada disso é feito, certo? O que a gente pode fazer é, primeiro, evitar que o paciente se mova muito, certo? Então, a movimentação em excesso, o paciente pode fazer com que o veneno se espalhe mais rápido, então o paciente fica agitado, quer levantar, quer sair correndo, quer sair falando. É importante que a gente deixe ele em repouso, evite mexer ele o máximo, porque quanto mais ele se mexe, mais se estressa, mais o veneno vai circular no corpo e a contaminação vai ser maior, certo? Então, nada melhor do que deixá-lo em repouso. A gente pode lavar a ferida com água e sabão, deixá-lo em repouso, identificar o animal. É muito importante que se identifique qual foi o animal, certo? Então, lembrar das características da cobra é importante, eu perguntar à vítima e levá-lo ao pronto-socorro especializado, tá? Então, o que não fazer, eu já falei, né? Nunca amarrar nada, nunca botar nenhuma substância como cachaça, tentar sugar o veneno, nada disso, certo? Como é que a gente trata? Então, chegou no pronto-socorro, todo acidente com cobra merece ir para um pronto-socorro, certo? Do pronto-socorro, existe uma solução que a gente chama de soro, certo? O soro antiveneno, que é o soro antiofídico, que é conhecido assim. Ele é produzido a partir do veneno da própria cobra. Então, ele é específico para aquele veneno. Por isso que é importante a gente identificar o animal, certo? Então, quando eu sei qual é a cobra, eu sei tratar com o soro correto. Claro que se não for possível identificar o animal, se faz um coquetel dos soros e dá certo. Mas, na maioria das vezes, é importante a gente identificar o animal, tá? Então, por isso que eu disse para vocês que uma das coisas do primeiro socorro no acidente com animais peçonhentos é saber qual foi o animal. Não precisa levar a cobra lá para o hospital não, certo? Mas é importante identificar. Então, essa é a recomendação principal, tá? Porque o tratamento ele é específico. Escorpião, gente. Acidente com escorpiões também são muito comuns aqui no nosso meio, certo? O escorpião é um animal carnívoro, ou seja, ele se alimenta de outros animais da espécie dele, tá? Tem hábitos noturnos e durante o dia geralmente se escondem. Então, é semelhante às aranhas, ficam lá escondidos, certo? Então, períodos quentes e chuvosos são os períodos do ano que eles mais estão ativos e mais estão aí. Aqui tem algumas espécies que são mais comuns no Brasil, tá? Mas eu queria chamar a atenção para esse aqui, que é o escorpião amarelo, que é muito comum aqui no Rio Grande do Norte, né? Que todo mundo já viu um em casa e que pode causar acidentes bem importantes. Como é que eu classifico o acidente com escorpião? A gente classifica de acordo com os sintomas, certo? Então, aqui não é tão importante identificar o tipo de animal. Claro que é importante. Era mais preto, não, era mais galego, né? Como o pessoal diz. Mas aqui é importante que a gente saiba quando é leve, quando é moderado e quando é grave, para poder tratar. Um acidente leve é quando o paciente só sente dor,
dor, dormência no local, né? Pode ficar um pouquinho agitado, mas é uma coisa bem leve mesmo. Muitas vezes não precisa ficar internado, não precisa fazer medicação, nada. Vai fazer só medicação para dor, às vezes tomar um sorinho, mas não um soro de tratamento, né? Um soro comum mesmo. Já um acidente moderado é quando o paciente já tem uma dor muito intensa, reclama muito de dor, tem muita dormência, vomita, tem náusea, agitação, taquicardia. Aí esse paciente merece ficar em observação, certo? Já um acidente grave é o paciente que tá mal mesmo, um paciente que vomita sem parar, né, que tá desmaiado, que tá sentindo muita dor, que tá suando frio, que tá tendo convulsão, então são sintomas mais intensos e esse paciente com certeza vai merecer ficar internado, certo? Então, na hora que a gente identifica o acidente com o animal como escorpião, a gente primeiro tem que saber quais sintomas o paciente está sentindo e ficar observando. Se piora, leva para o pronto-socorro, porque vai precisar de ajuda, tá? Mas se é só uma dor, uma dormência, a gente lava o ferimento e fica observando como ele progride. Tratamento para acidente com escorpião, a gente tem um soro que é bem parecido com o soro lá da cobra, certo? Só que o tratamento, ele não é feito em todos os casos, só apenas nos casos moderado a grave, certo? Um caso leve não precisa, como eu falei para vocês, tá? E aí a gente faz 2 a 3 ampolas no hospital para um acidente moderado e de 4 a 6 ampolas para um acidente grave, para aquele paciente que está grave. Mas de maneira geral ele vai receber também anestésico para diminuir a dor e tudo mais, tá? Gente, por último, os insetos, né? Aqui um dos principais é a abelha, mas aqui a gente tem vespas, o maribondos, né? Vários outros, formigas. Então, todos eles vão causar alguns sintomas como a vermelhidão, o inchaço, a coceira, a dor e alguns, de maneira mais grave, pode causar diarreia, vômitos, edema, que é o inchaço, né? E a náusea. O que a gente pode fazer nos acidentes com insetos, gente? Evitar estar coçando, porque vai contaminar o ferimento. Lavar o ferimento com água e sabão, certo? Principalmente formiga, quem tem alergia, né? Fica coçando, aí fica pior ainda. Então, evitar coçar, manipular com a mão suja. Lavar aquela região. Fazer compressa de gelo, por exemplo, com abelha, né? Que incha bastante. E se perceber sinais sistêmicos, ou seja, se o paciente começar a ficar todo empolado, todo vermelho, todo intoxicado, não foi só lá no local, começa a ter sintoma no corpo todo, o olho incha, tudo incha, leva para o pronto-socorro que ele pode estar tendo um choque anafilático, tá? Que é um choque de uma reação alérgica que a gente viu, tá? Então, muito cuidado nisso. De maneira geral, eu queria dizer para vocês que o Hospital José do Trigueiro é o hospital de referência do estado para ter esses soros, mas eles também mandam para alguns locais do interior, caso seja preciso, tá? E aí, como evitar acidentes de maneira geral, mantendo tudo limpo, né, gente? Então, se você tem um muro, um quintal, mantenha o terreno limpo, a gente orienta as pessoas a fazer isso, usar tela na janela, antes de vestir uma roupa, sacudir a roupa, bater um calçado, o lixo é muito importante a gente descartar adequadamente, não ficar armazenando muito lixo em casa, porque tudo isso pode aumentar o risco de acidentes com esses animais. Certo? Então, era isso. O exercício de fixação vocês já conhecem. Trouxe até uma questão aqui para a gente ver. Em casos de acidente com cobra, não deixar a vítima se mover é uma das medidas importantes. E aí, verdadeiro ou falso? São esses e mais outros que vocês vão encontrar lá no nosso formulário que vai chegar para vocês em breve. Tá bom? Nosso próximo conteúdo, nós vamos falar sobre fraturas, tá? Tá imperdível. Então, eu aguardo vocês. Um beijão e até a próxima!